A paz do Senhor, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Vou começar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Senhor, dá-nos a Tua palavra, ajuda-nos, Deus, a guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E também, Deus, capacita-nos para podermos ensinar a outros, Deus, e fazermos discípulos Teus, de todos os povos, tribos, línguas e nações, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, para edificar a vida dos meus irmãos. Capacita-me, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com eles, Deus, e que eles também estejam com o coração abertos para receber, ó Deus, a Tua palavra, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor, Deus. Perdoa, Pai, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o livro de Neemias. Que nem eu comentei na aula passada, né, Neemias, ele é contemporâneo de Esdras, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma foto, né, das muralhas de Jerusalém. E o que é, assim, como podemos resumir, assim, brevemente, né, o livro de Neemias? Reconstrução dos muros, portas e torres de Jerusalém, a oposição dos inimigos, né, e qual foi a ação de Neemias? Neemias basicamente orava e agia. A lei ensinada ao povo, né? Então Neemias, quando voltou para Jerusalém, ele não imaginava que ele também ia ter que fazer a restauração espiritual da vida das pessoas. Ele achou que ele estava indo para Jerusalém simplesmente reconstruir os muros, reedificar a cidade. Mas ele também, depois ele percebeu que ele tinha que reedificar a vida espiritual das pessoas. Restauração da manutenção do serviço no templo, né, o sustento dos sacerdotes e dos levitas, né. Então, Neemias colocou em ordem várias coisas lá em Jerusalém e em Judá. O que é importante nós sabermos sobre Neemias? Então, que nem eu comentei na aula passada, né, no livro de Esdras, nem Neemias participaram da construção do templo junto com Zorobabel, junto com o sumo sacerdote Josué, também chamado de Jesua, né, nos livros aí de Esdras e Neemias. Não estavam lá junto com Zacarias, junto com o profeta Ageu. Esdras e Neemias, eles chegam a Jerusalém décadas depois da construção do templo. E o Neemias, que é citado ali em Esdras 2:2, não é o Neemias do livro de Neemias. Então, na lista daqueles que voltaram com Zorobabel, existe ali um Neemias, mas só para os irmãos não confundirem, tá bom? Então, é muito fácil, né, acabar fazendo algum tipo de confusão. Na Bíblia, alguns nomes acabam se repetindo. Por exemplo, Josué, né, ter esse sumo sacerdote Josué aqui dos dias de Zorobabel, e tinha lá o Josué dos dias de Moisés. Obviamente, são pessoas diferentes, tá bom? Então, só cuidado com homônimos na Bíblia, tá bom? Perdão. Então, olha só que interessante também, né? Tanto Esdras quanto Neemias, ambos acharam graça, acharam favor aos olhos do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, né, que governou de 465 a 424 anos antes de Cristo. Na verdade, Esdras e Neemias acharam graça perante o Senhor. Né? E por que eles acharam graça perante o Senhor? Esdras, porque dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para ensiná-la em Jerusalém. Então, por isso, Esdras foi enviado da parte do rei Artaxerxes, né, no 7º ano do seu reinado. Ele enviou Esdras para Jerusalém para ajudar, para que ele ensinasse a lei do seu Deus ao povo que estava lá. E Neemias, por sua vez, né, isso que eu comentei com vocês, está em Esdras, capítulo 7, versículo 10. E Neemias, por sua vez, achou graça diante do Senhor e favor diante do rei Artaxerxes, porque ele dispôs o seu coração para reedificar a cidade de Jerusalém, né, segundo está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 5. Então, Esdras, ele era sacerdote, né, então ele era da linhagem, descendência de Arão, e ele também era escriba, né, o escriba era aquele que fazia cópias, né, da lei do Senhor. E ele foi então enviado pelo rei Artaxerxes para ensinar a lei de Deus em Judá, enquanto que Neemias, ele era da tribo de Judá. Ele foi nomeado governador de Judá pelo rei Artaxerxes e foi enviado no 20º ano desse mesmo rei para reedificar a cidade de Jerusalém, seus muros, suas portas, e depois eu acrescentei suas torres, tá? Não está aqui, mas o ideal seria colocar também suas torres. E aí, que nem eu comentei rapidinho, ele descobriu que ele também teria que reedificar a vida espiritual dos judeus, tá bom? E muito interessante, né, uma coisa que talvez passe despercebido, né, a uma leitura, assim, a uma primeira, segunda leitura do livro de Neemias,
porém, a ordem, quando o rei Artaxerxes dá a ordem para que Jerusalém seja reedificada, e até que ela seja efetivamente reedificada, né, se passaram alguns anos, né, mas óbvio que quando Neemias chega, ele rapidinho reconstrói os muros, mas a reconstrução da cidade em si demorou ainda mais alguns anos. Mas o que eu quero deixar aqui como observação, né, não vou entrar em detalhes, é que a ordem da reedificação e a reedificação em si são dois dos marcos das chamadas, das 70 semanas da profecia de Daniel. Tá? Depois eu vou ler ali um texto para vocês, só para mostrar, só para chamar a atenção de vocês, e assim depois, quando vocês lerem o livro de Daniel, lá no capítulo 9, quando vocês passarem pela profecia das 70 semanas, vocês vão saber do que o anjo Gabriel está falando ali para Daniel, tá bom? Então, eu coloquei uma observação assim, há algo espiritual muito importante acontecendo por trás do livro de Neemias, né? Tão importante, mas tão importante essa ordem para reconstruir Jerusalém e a reconstrução da cidade em si, que Deus usou esses dois eventos, né, no seu cronograma, né? Deus tem um cronograma, né? Deus tem um planejamento, né? Deus tem ali os seus marcos, e Deus usou esses marcos, então, ali dentro das 70 semanas, né? Que também traz assim, o cronograma da vinda de Jesus, a morte de Jesus Cristo na cruz e o tempo do fim, tá bom? Então, só para dizer assim, espiritualmente tem algo muito importante por trás do livro de Neemias. O que mais é importante saber sobre Neemias, né? Mesmo com Esdras em Jerusalém, né, então, como eu comentei, Esdras chegou a Jerusalém 13 anos antes do que Neemias, né? Provavelmente eles não se conheciam até aquele momento em que Neemias também chega a Jerusalém, mas mesmo com Esdras em Jerusalém, o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Então, Esdras, quando ele é enviado pelo rei Artaxerxes, ele consegue recolocar as coisas em ordem, né? Mas os anos se passam e, por algum motivo, o povo volta a cair em alguns pecados, né? Os pecados de casamentos mistos, não guardar os sábados, né? Desampararam a casa do Senhor, desampararam a manutenção, né, dos sacerdotes, dos levitas, né, através dos dízimos e das ofertas, e ainda por cima escravizaram seus irmãos com dívidas, né? A escravidão por dívidas era uma das formas, né, de você ter escravos, né? Outra forma, obviamente, que era através de guerras, né? Você conquistar um povo inimigo, mas aqui eles estavam escravizando os próprios judeus por causa de dívidas. Então, os judeus, né, isso vai falar ali no livro de Neemias, capítulo 5, os judeus estavam pegando empréstimos com seus próprios irmãos para conseguirem até mesmo pagar os impostos do rei. E em vez dos seus irmãos, em vez dos seus conterrâneos se compadecerem da situação de miséria, né, dos seus irmãos ali que estavam padecendo mais necessidade, não. Eles escravizaram essas pessoas, tomaram seus filhos como escravos, até mesmo chegaram a vender os filhos, né, dos judeus, talvez para outros povos. Então, Neemias, a hora que ele encontra essa situação, ele fica irado contra o povo que lá estava também. Então, Neemias, né, foi enviado por Deus a Jerusalém, não somente para reedificar a cidade, não somente para reconstruir os seus muros, mas também para ajudar o sacerdote Esdras. Neemias e o povo de Judá reconstruíram os muros, as portas e as torres de Jerusalém em apenas 52 dias. Né? As casas foram reconstruídas depois. Né? Conta isso brevemente, assim, né? Que as casas foram reconstruídas posteriormente. Né? A prioridade ali, a emergência, era fechar os muros. Neemias foi um grande líder, né? Foi alguém que conseguiu motivar um povo fraco, fisicamente, espiritualmente, né? E fortaleceu no natural e no espiritual. E a reconstrução dos muros, portas e torres são uma lição espiritual para nós, né? Eu comentei que há algo espiritual muito importante acontecendo no livro de Neemias, seja a questão da ordem para reconstruir a cidade, mas também, né, que eu falei que está ligado às 70 semanas ali do profeta Daniel, mas também aqui tem uma lição muito importante para as nossas vidas espirituais que eu vou comentar mais para frente. Então, nos 12 anos que Neemias primeiramente governou Judá, ele colocou as coisas no seu devido lugar. Ele reconstruiu os muros ali em 52 dias, né? Aí passaram a reconstruir as casas também, ele restaurou o templo, restaurou o serviço no templo, a manutenção dos sacerdotes dos levitas, fez com que as pessoas mandassem embora, né, suas esposas de outros povos, até mesmo seus filhos, né? Esdras também fez isso, né, alguns anos antes. Porém, quando Neemias precisou se ausentar de Jerusalém ao fim desses 12 anos, eu vou explicar o porquê desses 12 anos, o povo rapidamente caiu nos mesmos pecados. E aí, a hora que Neemias regressa para Jerusalém, ele encontra aquele mesmo cenário. E aí ele tem que novamente colocar as coisas no seu devido lugar.
E eu coloquei aqui uma observação, né? Neemias, o missionário. Né? Não está escrito isso na Bíblia, mas eu achei que aquilo que Neemias fez é o que nós vemos hoje, né? Ou o que nós vemos há séculos, na verdade, muitos missionários fazendo. O que ele fez? Ele era um homem que vivia no palácio do rei Artaxerxes, ele tinha um ótimo relacionamento com o rei, ele era copeiro do rei, ele comia praticamente a comida do rei, bebia da bebida do rei, tinha uma vida muito boa, mas ele abriu mão, ele resolveu abrir mão do conforto do palácio, de um bom emprego, né? Ele era amigo do rei, tinha um bom emprego, ele tinha um futuro certo e garantido para correr risco de vida. Então ele abandona o palácio, abandona o seu emprego, abandona ali um posto privilegiado que ele tinha para quê? Para correr risco de vida em Jerusalém, por amor a Jerusalém, por amor ao povo do Senhor e por amor ao próprio Senhor. Então ele abriu mão de muitas coisas por amor ao Senhor, por amor ao seu povo, por amor à santa cidade de Jerusalém. E ele abriu mão da sua vida pelo seu chamado. Né? Deus fez um chamado ali para ele, né? Colocou isso no coração dele, Deus que dispôs o coração de Neemias para edificar a cidade, e ele abriu mão da sua vida natural por um legado eterno. Né? No mínimo, o nome dele está escrito aqui na Bíblia, por toda a eternidade. Mas também cremos, eu pelo menos creio, né, que o nome dele também certamente está escrito no livro da vida do Cordeiro. Né, e ele deve ter ali um lugar de honra, eu creio. Esdras também era uma espécie de missionário. Né, Esdras também abriu mão de muitas coisas para ir para Jerusalém, também correu risco de vida naquela viagem, né, que eu comentei, que ele levou muitos tesouros para serem dados como ofertas, para fazerem sacrifícios, né, em nome do rei. Porém, ele não abriu talvez mão de tantas coisas boas assim aos olhos humanos como Neemias. Né? Não fala em lugar nenhum que Esdras tinha um emprego ali tão privilegiado quanto o de Neemias. E tanto que nós vamos ver que no capítulo 2 de Neemias, quando Neemias efetivamente está triste por causa da situação de Jerusalém, o rei pergunta para ele, por que você está triste? E Neemias comenta assim, eu nunca antes estivera triste, né, na presença do rei. Então Neemias devia ter uma vida muito boa ali no palácio. Então aqui, né, eu coloquei a profecia de Daniel das 70 semanas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, em algum momento, né, você que está lendo a Bíblia, nós vamos chegar no livro de Daniel, vamos passar por Daniel capítulo 9, e só para você entender então, né, aquela parte ali de baixo, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, Deus, quando anuncia através do profeta, do anjo Gabriel, a profecia das 70 semanas, fala assim, essas 70 semanas, elas estão relacionadas ao povo de Israel e também à cidade de Jerusalém. E ali aquele outro trecho grifado, ali, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade, que foi dada pelo rei Artaxerxes, né, nas mãos de Neemias, e até o momento de edificar a cidade. Né, então, assim, saiu a ordem, e até que ela acabe de ser reedificada, e até ungido, até Jesus Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Levítico 25:8 vai fazer uma relação de semanas de anos, então como semana fosse um coletivo, né? Uma semana, 7 semanas de anos, 49 anos. Mas só para dizer assim que provavelmente a edificação de Jerusalém levou 49 anos. Os muros, 52 dias. Reedificar o restante da cidade foram mais alguns anos. E olha só a profecia de Daniel. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Né? Então, nós vemos que desde que Neemias chegou e começou a reconstruir os muros, os inimigos não deram tréguas, né, para Neemias e para o povo ali que estava fazendo a obra do Senhor. Então, depois, também nós vamos ver, né, que, assim, que quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, alguém vai ficar muito bravo com você. Satanás vai ficar muito bravo com você e vai fazer de tudo para fazer você desistir da obra do Senhor, tá bom? Então, só para você ficar atento, quando você estiver lendo o livro do profeta Daniel, ou quando nós tivermos aula sobre o profeta Daniel, e falar sobre as 70 semanas, que você já lembre, assim, a ordem para reedificar o templo foi dada por Artaxerxes para Neemias. Então, estamos aqui no livro de Neemias, ao vivo, né, cumprindo essa ordem aqui para começar essa reedificação. E eu grifei aquele outro trecho ali em cima, inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Essa expressão, né, assim, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha, entre aspas, quem inaugurou isso, ou quem usou muito isso, foi Salomão, na oração de inauguração do templo. Então, eu vou enfatizar isso.
os irmãos vão entender por quê. Neemias faz uma oração também apelando: olha, Senhor, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, olha para a nossa situação. E tudo isso vem lá da oração de Salomão, tá bom? Na inauguração do templo. Então, aqui contextualizando, né, aquela minha linha do tempo que eu estou tentando incrementar na medida do possível e fazer caber aqui mais informações nessa telinha pequenininha. Eu deixei ali os eventos ali do livro de Esdras, né? Então, Esdras, capítulo 1 até o versículo 6, vai falar o decreto de Ciro para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém e construir um novo templo para o Senhor. Né? Esdras, de 1 a 6, vai falar então da volta de Zorobabel, sumo sacerdote Josué. Implicitamente ali dentro também vai falar ali de Zacarias, do profeta Zacarias e do profeta Ageu. E aí, depois de muitos anos, em Esdras 7, Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes para ensinar a lei do Senhor em Jerusalém e Judá. E o templo terminou de ser construído em 516. Então, 539 o decreto, 516 o templo acaba de ser construído, né, depois de muita luta, depois de muitas tentativas do inimigo para fazê-los desistir e para fazê-los parar a obra. E aí, então, a gente chega no livro de Neemias. Então, Neemias foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes no ano de 445 anos antes de Cristo, que foi o 20º ano do reinado desse rei. E nesse período, né, de 12 anos que se sucederam, praticamente Esdras e Neemias estavam juntos. Não fala quando que Esdras morreu, né, talvez enquanto Neemias estava fora depois, né, como o povo novamente caiu no pecado, e a hora que Neemias volta não fala nada a respeito de Esdras, pode até ser que Esdras tenha falecido, né? Esdras talvez fosse aqui um pouco mais velho até que Neemias, mas isso é só suposição, a Bíblia não fala claramente, então nós não podemos afirmar nada, tá bom? Então, assim, Neemias combinou com o rei Artaxerxes que ele se ausentaria dos seus serviços, né, de copeiro por 12 anos. Então, ele vai para Jerusalém, em 52 dias reedifica os muros, fica lá mais 12 anos, até completar os 12 anos, e aí ele é obrigado a voltar à presença do rei na cidadela de Suzã, e aí ele consegue o favor de novo do rei e retorna para Jerusalém. Tá? E é nesse período, né, que Neemias ficou fora, que o povo acabou se contaminando novamente. Tá bom? E ali eu coloquei, né, um pouquinho mais para trás, ali Neemias 7, de 5 a 69, só porque ele vai citar aquela lista dos que voltaram com Zorobabel. Então, para você entender, né, quando você estiver lendo ali o livro de Neemias, a hora que você chegar ali no capítulo 7, ele vai estar fazendo uma referência àquela lista citada por Esdras, né, do pessoal que voltou com Zorobabel, tá bom? Mas isso está completamente deslocado no tempo, tá? Só para você poder se situar a hora que você estiver lendo o livro de Neemias, tá bom? Então, panorama de Neemias, né, olhando ali para os seus capítulos. Né? Então, no capítulo 1, Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém do povo judeu. Né? Neemias ora a Deus, se humilha, confessa os seus pecados, confessa os pecados dos seus antepassados e confessa os pecados do Deus de Israel. Então, aqui o principal é Neemias está se humilhando e orando diante do Senhor. Aí Neemias, no capítulo 2, ele é finalmente enviado pelo rei Artaxerxes para reedificar Jerusalém, isso em 445 anos a.C. Os muros, né, a reconstrução dos muros está entre o capítulo 3 e o capítulo 6. Então, do capítulo 3 até o fim do capítulo 6, praticamente 52 dias de história, tá bom? Então, o capítulo 3 vai falar aqueles que trabalharam na reedificação dos muros, vai falar os nomes das portas, os nomes das torres. Aí no capítulo 4 vai falar das ameaças dos adversários para tentar fazer o povo desistir de reconstruir os muros e as portas e as torres, tá bom? E aí nós vemos também a reação de Neemias. Guarda isso. Então, o que Neemias fazia? Neemias via a ameaça do inimigo, Neemias orava, mas Neemias também agia, tá bom? Neemias não simplesmente orava, ele orava e fazia, e a boa mão do nosso Deus era com ele. Aí no capítulo 5 vai comentar sobre aquele pecado que eu comentei da usura. Vai falar daquele pecado que eu comentei da usura, né? Então, judeu escravizando judeu por dívida, né? Então, judeus tendo que pedir empréstimos para os seus irmãos para pagar até mesmo os impostos, né? Perdendo suas terras e eles indiferentes, né? Com o coração insensível, né? Neemias, quando se depara com isso, dá uma bronca neles, e Neemias dá o bom exemplo, né? De como eles deveriam ajudar as pessoas mais necessitadas. Aí no capítulo 6 vai voltar a falar das ameaças dos inimigos. No capítulo 7 tem aquela lista daqueles que voltaram primeiro. No capítulo 8 nós vemos finalmente o sacerdote Esdras, né, aquele Esdras que tinha voltado 13 anos antes. Nós vemos Esdras junto com outros sacerdotes e junto com os levitas ensinando a lei
de Moisés para o povo, no dia das trombetas e depois celebrando a festa dos tabernáculos. Tá bom? Eu vou depois mostrar aqui uma linha do tempo, assim, de como foi rápido isso tudo que aconteceu. Capítulo 9, Neemias e o povo confessam seus pecados diante do Senhor. Depois, Neemias obriga o povo a fazer uma aliança com Deus, e eles prometem que vão guardar todos os mandamentos de Deus, todos os seus estatutos, todos os seus juízos. E aí nós vemos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando assim, Tiago falando assim, nem nós, nem nossos pais conseguiram guardar todos os mandamentos do Senhor, por que vocês querem jogar esse jugo sobre os gentios? Né? Quando Paulo e Barnabé sobem ali para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, ou Tiago ou Pedro, agora não lembro, perdão. Só para não gastar tempo indo lá checar, tá bom, mas está lá em Atos 15, se eu não me engano. Pessoas que habitaram em Jerusalém, nas cidades e nas suas aldeias, o que acontece? Né? Aquilo que eu comentei sobre genealogia em outras aulas. Por que a genealogia era importante? Porque ela te dava direito a você ter a posse das terras, caso você se ausentasse, ou caso você perdesse uma terra por dívida, né? No ano do jubileu, aquele negócio voltava para sua posse. E também no caso de sacerdotes e levitas era importante porque te dava o direito de viver dos dízimos e das ofertas do povo. Então aqui algumas pessoas, né, voluntariamente abriram mão de irem morar nas suas próprias terras, para que elas morassem e habitassem em Jerusalém, para que Jerusalém fosse povoada. Então, imagina uma cidade, né, relativamente grande, né, não tão grande, obviamente, que nem São Paulo, mas uma cidade relativamente grande, onde habitou, no seu auge, talvez dezenas de milhares de pessoas, ou talvez até algumas poucas centenas de milhares, com menos de 1.000 pessoas morando ali. Né, como ela ficava deserta, né, e como ela seria um alvo fácil, né, para os inimigos. Então, alguns voluntariamente decidiram ficar em Jerusalém, né, não somente para morar, mas para ajudar na sua reconstrução. Né, e essas pessoas foram abençoadas, foram benditas, né, pelos demais. No Neemias 12 vai contar um pouco dos sacerdotes que vieram para Jerusalém, né, desde lá de Zorobabel, as suas linhagens, as suas gerações. Isso aqui é interessante, porque Neemias, ele fala assim, olha, aqueles que governaram a Judá e aqueles que foram os maiorais antes do que eu, ele está excluindo Zorobabel ali, né, porque depois ele se compara com Zorobabel, no sentido que Zorobabel fez coisas boas, ele também fez. Ele vai falar assim, os que foram antes de mim, eles exploraram o povo. Então, muitos das pessoas que ele está citando aqui, são pessoas que não tiveram uma atitude de compaixão, uma atitude correta e de misericórdia para com o povo. E aí, Neemias 13 é aquele episódio que Neemias teve que se ausentar, né, no final dos 12 anos, e a hora que ele volta, ele encontra novamente o povo na situação do pecado. Então, a situação de Jerusalém e do povo, né? Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 3. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu era o mês 9, tá, do calendário dos judeus. No ano 20º do rei Artaxerxes, né? Depois nós vamos descobrir isso. Estando eu na cidadela de Suzã, isso é na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos com alguns judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, o ano 20º é o ano 20º do rei Artaxerxes, né? Isso a gente descobre lendo depois Neemias 2:1, que é no nosso calendário, é 445 anos antes de Cristo. Situação daqueles dias. Judeus em grande miséria e desprezo pelos povos que habitavam em redor, principalmente em Samaria. Jerusalém, muros derribados, portas queimadas. Uma observação, né? Então, isso aqui é 445 anos antes de Cristo. Em 516, o templo já havia sido terminado de ser reconstruído, e nós vemos que no livro, perdão, aqui está errado, aqui não é Neemias 4, de 1 a 16, tá? Aqui é Esdras 4, de 1 a 16, tá bom? Então, nós vemos lá no livro de Esdras que o povo tinha começado também a reconstruir os muros, junto com a reconstrução do templo. Só que os inimigos fizeram parar tanto a construção do templo quanto a construção do muro. Então, aqui, por algum motivo, ou o muro foi derrubado de novo pelos inimigos ao longo das décadas, né, que se passaram entre Zorobabel e até chegar aqui os dias de Neemias, ou, de fato, aquele povo não conseguiu terminar os muros, mas conseguiu terminar, pelo menos, o templo, tá bom? Neemias perante Deus. Então, quando Neemias ouve,
né, como estava a situação dos judeus e como estava a situação do templo, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. O que ele está fazendo? Ele está se humilhando diante de Deus. Né? Chorar e jejuar diante do Senhor é sinal de humilhação. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então, olha só isso que lindo. Deus guarda a sua aliança e a sua misericórdia para com aqueles que te amam e para com aqueles que guardam os teus mandamentos, tá bom? Então, isso, eu acho lindo isso, né? Então, mas com quem que Deus preserva a sua aliança? De quem que Deus age com misericórdia? Com quem que Deus age com misericórdia? Para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ame ao Senhor, guarde os seus mandamentos. Aí, olha só, aquilo que eu citei, né, antes. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. E ele falou assim, e eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Em lugar nenhum na Bíblia fala que Neemias fosse um grande pecador, tá bom? Mas é o papel, ele não é sacerdote, mas esse é o papel nosso como sacerdote. Primeiro, confessarmos nossos próprios pecados, confessar os pecados da nossa casa, e aí intercedemos pelos outros. Intercedemos pela igreja do Senhor, intercedemos pela nação. É isso que ele está fazendo, tá bom? Está confessando seus pecados, confessando os pecados da nação e implorando o favor do Senhor. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Eu coloquei aqui esse slide. Perdão. Esse slide é o seguinte. Você só vai conseguir entender o relacionamento de Deus com Israel, ou você só vai conseguir entender boa parte do Antigo Testamento, se você olhar a aliança que Deus fez com Abraão e com Davi. É que aqui eu não coloquei Isaac e Jacó também, porque senão ia ficar muita coisa, não ia caber, tá bom? Eu queria que coubesse num único slide. Mas se você não entender a aliança que Deus tem com Abraão, a aliança que Deus tem com Davi, o que Deus falou através de Moisés, o que Salomão orou na inauguração do templo, qual foi a resposta de Deus, o que Deus falou através do profeta Jeremias, o que Daniel orou e o que Neemias orou, você não vai conseguir entender direito o Antigo Testamento. E é isso que eu tenho tentado enfatizar nessas aulas sobre o Antigo Testamento. Então, eu coloquei assim, coloquei ali em Gênesis várias passagens que fala da aliança de Deus com Abraão, né, como Deus prometeu que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas e que dele ele faria também uma grande nação. E aí, 2 Samuel 7, é a aliança de Deus com a casa de Davi. Aí depois, Deuteronômio, capítulo 4, 25 a 31, né, juntando com o que Deus falou em Jeremias 29, de 10 a 14, é um script de tudo o que ia acontecer a partir do momento em que o povo de Israel entrasse na Terra Prometida. Então, você quer saber por que tudo aquilo aconteceu com o povo de Israel? Você tem que entender Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 25 a 31. Que nem eu já tentei enfatizar várias vezes, Deus odeia idolatria. Deus falou assim, não caia no pecado de idolatria. Se vocês caírem no pecado de idolatria, eu vou destruir vocês. Não se aparentem com as pessoas, com os povos que moram na terra de Canaã, porque eu estou destruindo eles por causa de todas as abominações que eles cometeram contra mim. Então, eu coloquei ali, né, a sequência das coisas. Se cair na idolatria, Israel vai ser destruído. Né? Então, desculpa, deixa eu colocar na forma como Deus falou que isso iria acontecer. Então, assim, vocês, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão cair na idolatria, vocês vão ser destruídos, vão sobrar poucos de vocês serão levados para o cativeiro em nações idólatras, e lá vocês buscarão a mim, vocês buscarão o Senhor, e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. E eu me deixarei ser achado por vocês, e aí eu trarei vocês de volta para essa terra. Então, isso aqui já estava tudo profetizado. E aí, na oração de Salomão, né, então, quando Salomão está orando a Deus na inauguração do templo, ele coloca uma lista de pecados. Né? Senhor, quando o teu povo cometer esse pecado, e quando o inimigo vier contra o teu povo, e quando as pessoas orarem arrependidas, voltadas para o teu templo, ou nessa casa, né, que os teus ouvidos estejam abertos, que os teus olhos estejam sobre essa casa, e que o Senhor atenda a nossa oração. Então, tem vários bloquinhos ali, né, de coisas que Salomão ora. Né? Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, mas tem vários bloquinhos. Né? Quando uma pessoa, quando o povo, quando o exército foi derrotado, mas a oração é sempre a mesma. Senhor, quando as pessoas se arrependerem e orarem a Ti nesta casa, ou quando as pessoas estiverem longe e orarem voltadas para essa casa, que o Senhor ouça dos céus,
que o Senhor olhe com os teus olhos, que o Senhor perdoe os pecados e que o Senhor conceda a tua graça, a tua misericórdia. E aí, essa é a oração de Salomão. E Deus responde o quê? Que quando eles pecassem gravemente contra o Senhor no pecado de idolatria e se desviassem dos caminhos do Senhor, Deus destruiria Israel e o templo e os levaria para o cativeiro, que foi o que acabou acontecendo, entendeu? E aí quando nós vemos Daniel no capítulo 9, orando, confessando a Deus os seus pecados, pecados dos seus antepassados, os pecados do povo de Israel, e entendendo pelo livro do profeta Jeremias, né, que a Babilônia deveria durar 70 anos, é como se ele pedisse perdão, ele está cumprindo os pré-requisitos que Deus falou. Quando vocês, lá do cativeiro, se humilharem, me buscarem de todo o coração de vocês, eu me deixarei ser achado por vocês, e eu farei vocês voltarem para essa terra. Daniel, ele é quem cumpre efetivamente os pré-requisitos para que Deus concedesse, tá bom, agora vocês podem voltar. Mas Neemias, ele tinha ficado no cativeiro. Neemias foi um dos que não voltou, né? Mesmo porque Neemias ele nasce lá no cativeiro depois que Zorobabel volta, mas Neemias ele ora no mesmo sentido que Daniel. Isso é que é lindo, e Deus atende da mesma forma que Deus atendeu a Daniel, Deus atendeu também a oração de Neemias. Mas a questão é, guarda isto, Senhor, que os teus olhos estejam abertos sobre a oração que fizeram nessa casa, que os teus ouvidos estejam atentos. E aí, quando Deus responde para Salomão, ele fala assim, os meus olhos estarão continuamente sobre essa casa, e os meus ouvidos estarão abertos. E é só, eu coloquei ali um detalhe de Daniel 6:10, que Daniel, ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Então, Daniel lá no exílio, voltado para Jerusalém, orando, cumprindo, né, a oração de Salomão, quando alguém voltado para esta casa, ou para este lugar, para essa cidade, orar, pedindo a ti perdão, né, que o Senhor ouça dos céus, que os teus olhos vejam, e que o Senhor conceda a tua graça e a tua misericórdia. Neemias e o favor de Deus. Né, eu coloquei, né, na introdução eu tinha falado, né, Neemias alcançou o favor de Deus, alcançou, perdão, o favor do rei Artaxerxes, porque ele alcançou o favor de Deus em primeiro lugar. Então, Neemias, ele vivia feliz no palácio, né? Ele fala assim, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Ele não tinha motivo para estar triste. Era amigo do rei, tinha um emprego bom, né? Não sofria nenhuma ameaça, comia a comida do rei, bebia a bebida do rei. Só que ele fica triste por causa daquela notícia, né? Que trouxeram para ele, olha, Jerusalém está destruída, as pessoas estão lá em grande miséria, em grande desprezo, né? Sendo oprimidas, né? Pelos povos ao redor. Aí o rei fala assim, por que você está triste? Né? Você nunca antes esteve triste, deve ser tristeza do coração, você não está doente? Aí ele responde, como eu não me estaria triste, o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, né, de meus antepassados, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê, acha favor, acha graça diante de ti em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então, aqui ele não responde, né, mas depois a gente descobre que foram 12 anos. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo, 12 anos. E aí, Neemias, ele é ousado, e ele ainda por cima pede cartas para o rei, né, para que ele possa passar, não somente para que ele possa passar, mas para que se desse a ele madeiras das florestas do rei para edificar a sua própria casa, onde ele haveria de morar, para fazer as vigas das portas e para reedificar o muro. E o rei concedeu tudo aquilo que Neemias pediu. Por quê? E o rei as deu a mim, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E aqui é que eu não li ali um trecho, mas quando o rei pergunta para ele por que você está triste, está escrito assim, ó, então temi sobremaneira. Não é que ele temeu pelo fato de estar triste diante do rei. Ele temeu por causa do pedido que ele ia fazer. É agora. Eu vou falar por que eu estou triste e eu vou pedir para o rei autorização para ir para Jerusalém, reedificar a cidade, né, dos meus antepassados. E ele ora a Deus. Ele ora a Deus, só que eu coloquei assim, olha, Deus não respondeu simplesmente aquela oração instantânea de Neemias. Ó, o rei está me perguntando, o que eu quero? Senhor, que o Senhor me conceda a graça diante dele. Não. Sabe há quanto tempo que Neemias está orando por isso? Né? Que nem eu falei, ele recebeu a notícia no mês de Quisleu, que era o mês 9, e aqui nós já estamos no primeiro mês do ano seguinte, né? No mês de Nisan. Então passou, digamos assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ele está há 4 meses orando por esse negócio. Então, não é simplesmente que ele orou naquele momento e Deus respondeu, não. Ele está há 4 meses orando, confessando a Deus seus pecados, confessando a Deus os pecados dos seus antepassados e do povo de Israel. E por isso Deus concede graça para ele, tá bom?
Então, e o prazo combinado foi de 12 anos. Né? Isso a gente descobre mais para frente ali em Neemias 5,14 e Neemias 13,6 também. Reconstrução de muros, portas e torres. Né? Então, Neemias 3 vai falar daqueles que trabalharam na reconstrução dos muros, das portas e das torres. E o pastor Chori, uma vez, fez uma série de pregações sobre as portas de Jerusalém. Não vou entrar em detalhes, depois você conversa com ele. Né? De repente, até tem na Granja Viana lá a gravação dessas pregações. É longo falar sobre isso, é extenso falar sobre isso, então não vai dar tempo, mas eu quero focar em 3 questões espirituais, né, da reconstrução de muros nas nossas vidas, portas e de torres, tá bom? Então, olha só que lindo, Isaías 60:18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas chamarás louvor. Muros, fechar brechas, impedir que o inimigo entre por qualquer lugar na sua vida e na hora que ele quiser. Então, quando você fecha as brechas na sua vida, você está fechando, né, o lugar para onde o inimigo estava entrando. Né? Então, isso tem a ver com domínio próprio. Né? O domínio próprio é você ter poder para dizer não às tentações, você ter poder para dizer não ao pecado e você ter domínio sobre as vontades da carne e sobre a sua língua também, né? Que Tiago fala que é uma das coisas mais difíceis do homem dominar, mas o domínio próprio, né, que faz parte do fruto do Espírito Santo, ele nos ajuda a lutar contra as tentações, né, junto com o Espírito Santo, obviamente, mas isso é fruto do Espírito, lutar contra as tentações, lutar contra essas vontades fortes da carne e controlar a nossa língua. Provérbios 25:28, gosto muito dessa passagem. Como cidade derribada que não tem muros, que era o caso de Jerusalém, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que significa isso? O inimigo entra por qualquer lugar, a hora que ele quiser. Não tem muro, né? E ainda que tivesse muro, se não tem porta, também entra pela porta que não existe. Né? Então eu coloquei ali portas. Porta serve tanto para a entrada quanto para a saída. Cuidado com o que entra na sua mente e com aquilo que entra no seu coração. Se as portas estiverem fechadas, né, então vamos supor, você está aí reedificando a sua vida espiritual, né, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, você está edificando o templo do Senhor, a sua vida espiritualmente para o Senhor, mas você ainda tem brechas, né, você tem fraquezas, precisamos fechar essas brechas. Né? Então isso é o levantar os muros nas nossas vidas, né? Não deixar o inimigo entrar toda hora nas nossas vidas por qualquer lugar. Levanta, fecha suas brechas, né, com a ajuda do Espírito Santo, com o fruto do Espírito chamado domínio próprio, e aí também toma cuidado com aquilo que entra na sua mente, entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, entra pelo tato, entra pelos nossos sentidos, né? Mas toma cuidado com aquilo que entra na sua mente, porque isso vai acabar descendo para o seu coração também. Tá bom? Então, cuidado com a sua mente, cuidado com o seu coração. Lá em Provérbios vai falar muito sobre tomar cuidado com os olhos, tomar cuidado com a boca, tomar cuidado com suas ações, seus caminhos, tá bom? Então, eu coloquei ali, assim, né, que se as portas estiverem fechadas, se nós fecharmos as portas, o inimigo só vai entrar se você permitir. Porque se as brechas foram fechadas, e se você colocou as portas, né, se você está controlando aquilo que entra na sua vida, o inimigo só vai entrar se você permitir, se você abrir a porta. Né? Então, Deus te limpou, Deus te perdoou, e você foi lá, entrou na internet, num site que não devia, e viu coisa que não devia. Né? Você deu uma brecha, você abriu uma porta para que aquilo entrasse em você, tá bom? Então, Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus falando, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, pelas palavras que saem da nossa boca, nós também podemos ver aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com aquilo que entra na nossa mente, pelos olhos, pelos ouvidos, com aquilo que entra no nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então Jesus lhes abriu o entendimento, né, dos seus discípulos para compreender as Escrituras. Então, novamente aqui, a porta. Então, aqui uma porta sendo aberta na nossa mente e no nosso coração para compreendermos as Escrituras. Tá bom? Então, assim, não abra a porta para o inimigo. Abra a porta para o Espírito Santo, abra a porta para a palavra de Deus, para que ela entre na sua mente, para que ela entre no seu coração, para que nós não pequemos contra o Senhor e para compreendermos as Escrituras, né, termos revelação das Escrituras. Torres, né, o que são as torres? As torres eram um lugar onde a vigia ficava, né, o vigia ficava. Para quê? Ver se o inimigo estava chegando.
Não somente ver se o inimigo estava chegando, mas também ver se o exército do rei, né, estava voltando vitorioso ou não também. Então tinha várias funções a torre, mas principalmente guardar contra o agir do inimigo. Então quando você edifica torres na sua vida, significa o quê? Né, que você está fechando as suas brechas, que você está controlando aquilo que entra na sua vida e aquilo que sai da tua boca também, mas você também está atento às astutas ciladas do maligno, né, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. E aqui eu coloquei uma passagem interessante de Abacuque, né? Abacuque fala assim: eu me colocarei na torre de vigia, e eu me colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, a torre de vigia, né, não é simplesmente para ver se o inimigo está vindo ou não e se o nosso exército está voltando vitorioso ou não. A torre de vigia, que Abacuque fala assim: eu vou ficar esperando e vigiando para saber qual é a resposta de Deus à minha oração, tá bom? Então, aqui também tem a ver com ouvir a Deus e discernir a voz do Senhor. Então, a estratégia do inimigo para impedir a reconstrução dos muros, portas e torres, né? Que nem nós lemos lá no livro de Esdras, o inimigo fez de tudo para impedir a reconstrução do templo, né? Então, você entregou sua vida a Jesus, você pediu perdão pelos seus pecados e você começa a edificar a sua vida espiritual, começa a edificar o templo. O inimigo vai fazer de tudo para você não reconstruir o templo espiritual, para que o Espírito Santo ali não fique fazendo morada em você, ou para que a tua vida fique incompleta espiritualmente, né? E lá em Ageu fala assim, ó, que se você não cuidar da sua vida espiritual, Deus também não vai te abençoar na sua vida natural. E aqui, então, o templo já está construído, mas a obra aqui é fechar os muros, fechar as brechas, colocar as portas, edificar as torres. E o inimigo também não vai querer deixar você fazer isso. Ele vai se enfurecer contra você, ele vai zombar de você, vai te desprezar, vai usar pessoas, né, para fazer isso também, muitas vezes pessoas mais próximas, vai zombar de você, que você vai na igreja, que você ora, que você lê a Bíblia, mas eu digo para vocês que uma hora essas pessoas vão começar a pedir oração para você, tá bom? Então aqui tem algumas estratégias, né, do inimigo, né, contra o povo que estava reedificando os muros, mas nós vemos aquilo que eu já comentei, né, o que Neemias fazia? Neemias olhava o que o inimigo estava fazendo, ele discernia, né, nós podemos falar aqui no Novo Testamento, né, de pedir discernimento de espírito para o Senhor, que é um dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12. Então, discernir o que o inimigo está fazendo, orar contra o mover do inimigo, mas também agir. Então, tem um momento lá que eles estão ameaçando de morte, né? Estão ameaçando que eles vão invadir pelas partes do muro que ainda não estavam fechadas e que iam matar todos os judeus que estavam ali dentro. O que Neemias fez? Colocou as pessoas para trabalharem armadas, e à noite eles dormiam, cada um dormia em frente às brechas do muro, armados, né? Junto com seus servos, também armados ali, entendeu? Então Neemias olhava o que o inimigo, quais eram as ameaças do inimigo, orava a Deus, mas também agia. E é assim que nós temos que fazer também. Tá? Entender onde que o inimigo está nos atacando, orar e tomar uma atitude contrária àquele agir do inimigo. O inimigo está querendo semear contenda. Vamos tomar cuidado, então, com contendas. Vamos tomar cuidado com nossas palavras. O inimigo está querendo semear um engano no meio do povo de Deus. Vamos tomar mais cuidado com a doutrina da palavra de Deus. O inimigo está querendo, desviar as pessoas. Vamos animar as pessoas a perseverarem no caminho do Senhor. Então, discernirmos, né, o que o inimigo está tentando fazer contra as nossas vidas, contra a igreja. Né, o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Então, tomar o devido cuidado, saiba que você tem um inimigo ao seu redor, seja prudente, não baixe as suas guardas, não deixe qualquer coisa entrar na sua mente, no seu coração, né, se arme com a palavra do Senhor, né, com toda a armadura de Deus, de Efésios 6 também. Aqui uma breve comparação, né, do que Zorobabel fez e do que Neemias fez. Então, quando Zorobabel chegou lá do exílio, a primeira coisa que ele fez foi a restauração do altar e dos sacrifícios a Deus. Né? Então, é como se fosse arrependimento de pecados e restaurar a adoração a Deus. Depois, eles celebraram a festa dos tabernáculos e lançaram os alicerces do templo e começaram a reconstrução dos muros. Né? Aqui está certa a referência, Esdras capítulo 4, versículo 12 a 13. Construção da casa espiritual e fechamento das brechas. Mas, como eu falei, os inimigos conseguiram fazê-los parar por um bom tempo, e só relata que eles terminaram a construção do templo, não necessariamente a construção das muralhas, mas terminaram, glória a Deus. Em Neemias, o templo já estava construído, mas estava abandonado. A vida espiritual em Jerusalém, ela estava degradada, as pessoas abandonaram os dízimos, as ofertas, os sacerdotes, os levitas não tinham mais como se sustentar, cada um foi cuidar da sua própria vida.
Então era necessário restaurar a vida espiritual do povo de Judá. Restauração dos muros, portas e torres, já comentei. Oposição dos inimigos, da mesma forma, o inimigo nunca vai ficar feliz de você estar fazendo a obra do Senhor, muito menos se for para abençoar os outros, para fazer os outros também se animarem na obra do Senhor. E reação de Neemias, vigiar, orar e agir. Aliança com Deus e cada um no seu devido lugar, né? Então, a aliança, lá em Neemias 10, Neemias meio que obrigou o povo a fazer uma aliança com Deus, né? E, na verdade, o povo consentiu, né? Mas você sente assim que eles foram meio que constrangidos. Mas estavam alegres, tinham arrependido de seus pecados lá em Neemias 9, leram a lei com Esdras em Neemias 8, então é uma sequência, né? Então, leram a lei, entenderam a palavra de Deus, se arrependeram de seus pecados, vão fazer uma aliança com Deus. Só que aqui eles fizeram aqui uma promessa que eles não tinham como cumprir. Então, assim, todos os que tinham saber e entendimento firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, seus juízes, seus estatutos. Eles prometeram para Deus, Deus, nós vamos cumprir todos os teus mandamentos. Então, se eles tivessem pelo menos prometido assim, Senhor, eu vou tentar de todo o meu coração te buscar, eu vou de todo o meu coração, eu vou tentar seguir a tua palavra, mas não, eles prometeram, nós vamos guardar tudo. Que nem lá no Pentateuco, nos dias de Moisés, prometeram que obedecer em tudo, e nós já sabemos qual é o fim dessa história, né? Não conseguiram guardar, a fidelidade deles durou pouco. Durou enquanto Neemias estava com eles aqueles 12 anos. Aliança com Deus, cada um no seu lugar, né? Continuando. Então, o que Neemias fez? Neemias colocou cada um no seu devido lugar. Os sacerdotes no seu devido lugar, os levitas no seu devido lugar, e dentro dos levitas, né, aquele grupo, né, que eu comentei, que voltou com Zorobabel, né, que tinha seus descendentes, obviamente. Quem eram os levitas? Né? Quais eram as funções dos levitas no dia em que o templo existia? Né? Quando era o tabernáculo, os levitas eles cuidavam principalmente de montar e desmontar o tabernáculo. Então, o povo estava lá no deserto, a nuvem de Deus partia, tinha que desmontar o tabernáculo, né? Os sacerdotes cuidavam ali da Arca da Aliança, coisa assim, mas o resto, né? As vigas, as cortinas, as estacas, as tábuas, o altar acho que também os sacerdotes cuidavam. E aí os levitas carregavam isso, mas quando estabeleceu-se lá em Jerusalém o templo, os levitas não tinham mais o que carregar, desmontar e desmontar. Então, eles começaram a ter outras atribuições. E Davi estabeleceu cantores, né? Então, mas já tinha também a função de porteiros, servidores do templo, e também vemos a função dos tesoureiros, né? Aquelas pessoas que recebiam os dízimos e as ofertas e organizavam isso. Neemias colocou cada um no seu devido lugar. Né, colocou guardas em Jerusalém. Então, eu falei para vocês de reconstrução dos muros, reconstrução das portas, reconstrução das torres, mas muito importante, Neemias colocou guardas diante da porta. Né? Então, assim, guarda a tua boca, guarda o teu coração, tá bom? Guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos. E aqui uma explicação bem clara, assim, que está aqui no livro de Neemias, no capítulo 10, se não me engano, eu não coloquei aqui a referência exata, mas acho que é no Neemias 10, que também está em Números, que é assim, ó, os dízimos do povo era para sustento dos levitas. As ofertas, né, dízimo é uma coisa, oferta é outra. A oferta, ela ia para os sacerdotes. Porém, aqueles dízimos que os levitas recebiam, eles pegavam aquilo e davam dízimo para quem? Para os sacerdotes. E aí o que os sacerdotes faziam? Aqueles dízimos, dos dízimos que eles recebiam, e as ofertas, eles mesmos davam um dízimo para o Senhor, e aquilo era queimado ao Senhor, tá bom? Então, mesmo sacerdote, mesmo levita, eles davam seus dízimos e ofertas. Para quem? Levita dava o dízimo para o sacerdote dava o seu dízimo diretamente para Deus, queimando aquilo para Deus, tá bom? E aquilo que eu comentei também, pessoas que abriram mão de tomar posse da sua herança para habitar em Jerusalém, para que a cidade não ficasse deserta. Então, aqui uma breve linha do tempo, né, dos primeiros dias de Neemias. Então, lá no capítulo 1, Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém e do povo. Em Neemias 2, ele consegue o favor do rei e ele é enviado para Jerusalém. Então, olha só, ele foi enviado no mês de Nisan, que é o primeiro mês do ano. Provavelmente ele deve ter chegado no 4º mês, cerca de 3 meses de viagem. Né? Nós vimos lá em Esdras que a viagem ali foi um pouco mais demorada. Neemias descansou por 3 dias, Neemias levantou ali de noite e foi checar os muros, as portas e as torres para saber qual era o estado real ali das coisas. Neemias chama os magistrados, os nobres, os príncipes e conta os seus planos e os planos de Deus e como a boa mão do Senhor estava com ele, como ele conseguiu o favor do rei Artaxerxes, e é com isso que ele consegue animar o povo. Então Neemias ele foi um grande líder, né? Neemias ele conseguiu
animar um povo que estava desanimado, conseguiu tornar forte um povo que era fraco e conseguiu também restabelecer a vida espiritual deles, né? Pelo menos nos seus dias. E aí eles começam a reconstrução dos muros, portas e torres no mês 4, e em 52 dias eles terminam. Então eles terminam ali no 25º dia do 6º mês. Aí o que vem logo em seguida? Dia das trombetas. Dia 1º de julho, eu coloco assim só para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, muito interessante que no dia das trombetas, eles leem a lei de Moisés. E isso é uma coincidência de forma alguma. Deus já havia determinado que a cada 7 anos, no dia das trombetas e na festa dos tabernáculos, a lei fosse lida para todo o povo, para todos aqueles que tinham condição de entender, para que conhecessem e guardassem a palavra do Senhor. Então não foi coincidência que a lei do Senhor foi lida aqui no dia 1º do mês 7º. Celebraram a festa dos tabernáculos do 15º até o 22º dia, com a leitura da lei, e no 8º dia a congregação solene. Mas tem um comentário muito interessante, olha, desde os dias de Josué, o povo de Israel, ou aqui o povo de Judá, não celebrava uma festa dos tabernáculos com tal intensidade, né, com tal coração, de tal forma. Eles se animaram, eles leram ali na lei de Moisés e falaram assim, olha só, a gente tem que habitar em tendas. Eles foram correndo atrás dos ramos, né, dos ramos de palmeiras, para fazer as suas tendas, habitaram em tendas no seu eirado, né, ali no teto, ou habitaram em tendas no pátio das casas que havia, habitaram em tendas nas praças que havia ali em Jerusalém, mas o povo estava empolgado com a festa dos tabernáculos. Então é lindo assim que ele fala assim, olha, desde os dias de Josué não se celebrava uma festa dos tabernáculos com tanta intensidade. Aí no dia 24, então um dia depois que acaba a festa dos tabernáculos, né, depois do 8º dia ali da congregação, tem aquela confissão nacional dos pecados. E aí tem a festa da dedicação dos muros com louvor e alegria, não fala exatamente quando que foi isso, tá bom? Mas então assim, Neemias, em 2 meses praticamente que ele chegou em Jerusalém, ele mudou completamente a realidade daquela cidade. Em 2 meses. Reconstruiu os muros, reconstruiu as portas, reconstruiu as torres, restabeleceu o culto a Deus, restabeleceu a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, restabeleceu a vida espiritual, restabeleceu a aliança do povo com Deus em 2 meses, praticamente. Tá? Então, isso mexe muito conosco. Né? Então, se Deus fez tudo aquilo através de Neemias em 2 meses, Deus pode fazer muita coisa nas nossas vidas em 2 meses. Ainda mais nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Deus pode fazer em 1 dia, certo? Também. Mas só para a gente colocar como uma referência. Então, 2 meses, praticamente, Neemias mudou a história de Jerusalém. Então, aqui, em detalhes, né, aquela questão de Moisés lendo a lei, Neemias lendo a lei de Moisés no 7º mês para o povo. Então, todo o povo se ajuntou junto às portas das águas. É interessante, né, que, se eu não me engano, João 7, acho que na festa dos tabernáculos, no dia que era tirada as águas, né, quando Jesus falou assim, olha, quem crer em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, aqui, eles estão diante da porta das águas, né? Devia ter uma fonte ali, né? Para quem foi para Jerusalém, talvez possa dizer muito melhor do que eu. E disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam, e era o 1º dia do 7º mês. Né? Aquilo que eu coloquei, dia das trombetas. Coincidência? Não. Determinação de Deus, Deuteronômio 31, de 9 a 13. E olha só que legal, Neemias capítulo 8, versículo 4, primeira parte. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, para a pregação. Então, eu coloco esse como o marco onde começaram os púlpitos nas igrejas. Tá bom? Óbvio que a nossa igreja começou séculos depois, mas só para dizer que o púlpito, então, vem dos dias de Neemias. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, eu vejo isso muito, né, a nossa forma de pregar hoje e o nosso curso de obreiros. Né, a função de quem prega e de quem ensina, basicamente eu vou te explicar a palavra do Senhor de uma forma que você possa entender, de forma que você possa assimilar, de forma que você possa também começar a aprender sozinho e começar também a caminhar com seus próprios pés. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que eles choraram? Porque eles entenderam que a situação que eles estavam vivendo
era consequência dos seus pecados, dos pecados dos seus antepassados, e aquilo era juízo de Deus. Então eles choraram por causa disso. Mas os sacerdotes, os levitas, falam assim, é proibido chorar no dia das trombetas, porque o dia das trombetas é um dia de festa ao Senhor. Então eles conseguiram reverter a situação. Então, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada preparam para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aquele versículo que muitos já conhecem de cor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deixa o Senhor alegre, faz aquilo que alegra o Senhor. Edifica a sua vida espiritual, busca a Deus, vai no culto, louva o Senhor, adora o Senhor. Pratica o bem para que Deus seja glorificado através das suas boas obras. Você vai alegrar a Deus e Deus vai te fortalecer. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, primeiro, tiveram tristeza. Olha, entendemos. Aquilo que nós estamos vivendo é juízo de Deus por causa dos nossos pecados, pecados dos nossos antepassados, pecados do povo, e agora nós estamos nessa situação. Mas agora eles entenderam a lei de Deus, eles sabem o que agrada a Deus, eles sabem o que eles precisam para viver, para ter paz com Deus e para conseguir o favor de Deus. Estão alegres, entenderam a palavra do Senhor. Que você fique alegre também, por favor, em nome de Jesus, não só nessa aula, mas em todas as aulas, todos os dias que você lê a palavra do Senhor, em todos os cultos, que você saia alegre por entender a palavra do Senhor. Às vezes Deus quer quebrantar os nossos corações, faz parte também, tá bom? Mas no geral, alegria de conhecer ao Senhor, alegria de conhecer a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Então aqui é o penúltimo slide. Após 12 anos, então, que Neemias havia combinado com o rei Artaxerxes, ele é obrigado a retornar para Suzã, para o palácio do rei, se apresentar diante do rei Artaxerxes. E nesse tempo que ele esteve fora, o povo voltou a cair naqueles velhos pecados. Então, mas depois ele consegue o favor do rei, consegue voltar. E quando ele volta, o que ele encontra? Pessoas se casando, ou que tinham já se casado com pessoas de outros povos, tinham até já filhos com essas pessoas, e caindo na idolatria. E é interessante que ele cita o pecado de Salomão. Assim, não é nisto que pecou Salomão, quando suas mulheres estrangeiras fizeram com que ele caísse na idolatria? Então, isso que eu citei lá, quando eu falei de Salomão, o pecado de Salomão, casamento com as mulheres de outros povos, seu coração se corrompeu por causa delas, caiu na idolatria, Neemias 13, 26. Desampararam a casa de Deus novamente, pararam de dar os dízimos, as ofertas, sacerdotes e levitas foram embora, cada um foi cuidar da sua vida, se virar da forma como podia. Violação do sábado, trabalharam ao sábado, compravam e vendiam ao sábado, faziam comércio ao sábado, contaminaram a casa do Senhor. Tinha um homem chamado Tobias, um servo amonita, que os amonitas tinham sido proibidos de entrar na casa do Senhor, fizeram uma câmara para ele, porque o filho do sumo sacerdote, se não me engano, tinha se aparentado com ele, casou, sei lá, com a filha dele, fizeram uma câmara para um estrangeiro, para um idólatra, dentro da casa do Senhor. E quando Neemias volta, Neemias joga fora todos os móveis, tudo que estava lá dentro, Neemias faz uma faxina. Então eu coloquei aqui, limpeza natural e espiritual. Você se arrependeu dos seus pecados, você está edificando o templo do Senhor, mas pode ser que ainda tenham coisas na sua vida, ligadas principalmente a outras religiões, a coisas de idolatria, que isso ainda precisa ser arrancado e lançado fora. Tem que fazer uma faxina nas nossas vidas, tá bom? É o que o apóstolo Paulo fala assim, olha, santificai-vos no espírito, na alma e no corpo, tá bom? Então tem coisas do nosso espírito que precisam ser santificadas também. Último slide, uma breve comparação de Esdras e Neemias. Esdras, quando ouviu que o povo tinha se casado com povos estrangeiros, estava caindo no pecado de idolatria. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei à torre. Então, o que ele fez? Rasgou suas próprias vestes, arrancou seus cabelos e a barba. Neemias, o que Neemias fez quando soube que o povo tinha caído de novo nesse pecado? Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os amaldiçoei, os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então, Esdras arrancava os próprios cabelos, arrancava a própria barba. Neemias arrancava os cabelos dos outros. Então, temos dois estilos diferentes, dois temperamentos diferentes, dois homens de Deus. Eu não vou falar aqui quem que parece com quem que parece cor, tá bom? Mas são dois homens de Deus que tiveram duas reações que Deus aceitou. Um ficou indignado, o outro ficou completamente atônito, tá bom? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus.
A próxima aula que eu for dar, eu creio que vai ser sobre Esther, tá bom? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que você tenha alegria, né, de conhecer a palavra do Senhor, estar sendo edificado nas coisas de Deus. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Olá, hoje nós vamos estudar na aula 14, a carta aos Gálatas. Bem, nós estudamos até agora o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vimos o ministério de Jesus, que em resumo era, Jesus foi preparado durante 30 anos, e quando ele começou o ministério, ele pregava a palavra de Deus e, em segundo lugar, ele manifestava a cura, libertação e milagres. Então, em resumo, a gente pode dizer que o ministério de Jesus é dividido em preparo durante 30 anos e 3 anos de pregação da palavra e a manifestação do sobrenatural, que são as curas, milagres, libertação, tá bom? E hoje, a igreja chamada Corpo de Cristo, nós somos o Corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. É uma comparação que a Bíblia faz nas cartas de Paulo, tá? Primeiro, assim como Jesus foi preparado, também nós precisamos ser preparados. Não digo 30 anos, depende de cada um, né? E a ministração da igreja é pregar a palavra. Não quer dizer que todos sejam pregadores, mas a maioria, sim, eu creio que deveriam aprender a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Não exatamente no púlpito, mas a célula seria uma boa ferramenta para a gente começar a testemunhar, ensinar a palavra de Deus, né? Mostrar a sua fé. E porque Jesus fazia isso. E também manifestar os dons espirituais. A igreja tem que continuar fazendo aquilo que Jesus fazia. O quê? Pregava, a igreja precisa pregar, como Jesus, e manifestar os dons espirituais, que é cura, libertação, profecia, né? São dons que vêm do Espírito Santo, porque o Espírito Santo entrou na igreja, né? Ele está comandando a igreja. Depois nós vemos o livro de Atos, que é o livro de história do Novo Testamento. Em resumo, a igreja começou com o batismo do Espírito Santo, primeira coisa. Então, uma igreja começa com o batismo do Espírito Santo, a igreja cristã. Segunda coisa, depois que o Espírito Santo envolve uma igreja, depois o Espírito Santo vem com a organização. Cada igreja é organizada depois que ela é cheia do Espírito Santo. Segunda coisa, a organização. E terceira coisa que a igreja faz depois de organizada, ela cresce e abre igrejas. É assim que acontece no livro de Atos, né? Primeira coisa, a igreja começa com o batismo do Espírito Santo. Segunda, vem a organização depois. E terceira, as igrejas abrem. Está dando problema? E a quarta e a última, depois que se abrem as igrejas, existe o acompanhamento das igrejas que Paulo fazia. Não só Paulo, mas Barnabé, Pedro, todos os apóstolos, eles tinham essa atividade, apóstolos e profetas, né? Que é o quê? Depois da abertura das igrejas, o acompanhamento dessas igrejas é chamado de ministério, apostólico, que Paulo fazia através das cartas. Né? Os apóstolos acompanhavam as igrejas através das cartas. Você vê, né? Então, são 4 itens. É um resumo do livro de Atos. Tá bom? E eu coloquei a carta enviada aos Gálatas. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que provavelmente a Gálatas foi a primeira carta enviada, ou seja, Gálatas foi a primeira igreja que recebeu as cartas de Paulo, ou Paulo escreveu essa carta. Tá? Em resumo, tendo uma visão panorâmica da carta de Paulo,
eu vou resumir como, contextualizando para hoje e para aquela época. Paulo escreveu essa carta mostrando como que uma igreja pode se afundar. E ele que fundou essa igreja. Paulo que fundou essa igreja de Gálatas. Então, essa carta é importante para sabermos como, apesar de um ministério ou uma igreja ser fundada com bases sólidas, como foi a igreja de Gálatas, e quem fundou foi o próprio apóstolo Paulo. Ele mostra a possibilidade de uma igreja se afundar, bem como um ministério se afundar. É possível? Sim. A carta aos Gálatas mostra exatamente isso aí, tá bom? Então, uma visão panorâmica é essa. Eu coloquei também o resumo que sempre coloco, né? Da carta aos Gálatas, que foi Paulo, os propósitos, peculiaridades, alguns comentários que vocês podem ver depois, tá bom? É um resumo que eu sempre coloco aí para cada livro que eu apresento. Bom, vocês lembram dessa primeira viagem, né? Eu dei há 2 aulas passadas, que eu creio que a região da Galácia deve ser essa região da primeira viagem de Paulo, tá? Provavelmente vai ser essa região. E alguns comentaristas dizem que pode ser a região da França, tal. Eu não sei dizer, tá? Só sei que provavelmente a região de Galácia deve ser essa região da primeira viagem de Paulo, tá bom? Só para vocês se localizarem. Vamos para a carta. Então, ele começa sempre, as cartas de Paulo, ele começa com esse desejo que Paulo diz, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz. É um desejo que Paulo tinha para as igrejas que ele acompanhava, tá? Fiquem na graça e na paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o que ele queria dizer é que eles ficassem, ou seja, ele está dizendo, fiquem debaixo dos ensinos de Jesus Cristo e vocês vão ter paz. Mais ou menos é essa mensagem que ele transmitia. Por isso que na nossa igreja nós costumamos cumprimentar a igreja. Não é nem cumprimentar, é desejar a graça e a paz do Senhor. Ou seja, fiquem debaixo do ensino de Jesus e vocês vão ter paz. Era esse tipo de sentimento que Paulo desejava a todas as igrejas que ele visitava, e ele transmitia essa mensagem para todas as igrejas. Graça e paz, tá bom? Tá bom. Na carta de Gálatas mostra também que Paulo foi preparado, Jesus foi preparado durante 30 anos para começar o seu ministério. E aqui, na carta aos Gálatas, nos mostra que provavelmente ele foi preparado mais ou menos 17 anos. Toda a revelação que o apóstolo Paulo teve, provavelmente ele teve lá no deserto da Arábia, tá? Eles se baseiam muito nessas passagens que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes diz assim, Paulo foi chamado por causa da graça de Jesus. Diz assim, Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Nesse termo não quer dizer exatamente o ensino de Jesus. Alguns termos da Bíblia graça se refere a que é como um termo assim, mais popular. É como dissesse, Jesus foi com a cara de Paulo, Deus foi com a cara de alguém. É graça, né? Então tem esse sentido também em alguns textos, tá? Então Deus se agradou de Paulo e separou Paulo, tá? E Paulo foi preparado no deserto. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois de passar 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, parece-nos que dá 17 anos de um período de preparo de Paulo, antes do começo efetivo do ministério dele. Então, existe um preparo antes, tá?
Um dos ensinos mais importantes de Paulo, e hoje em dia tem se falado muito da graça, né? Eu tenho ouvido muito sobre graça, nas mensagens no YouTube, pregações, e alguns perguntam, mas o que de fato significa graça? De acordo com João, que nós estudamos, de acordo com o conceito que o apóstolo João deu, nós já estudamos, graça significa os ensinamentos de Jesus, estar debaixo dos ensinamentos de Jesus. E o que Paulo conceitua sobre graça? Porque Paulo também fala sobre graça na carta de Gálatas. Nós vamos ver nesse versículo. Maravilho-me, Paulo dizendo para a igreja de Gálatas, aos Gálatas, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa igreja estava tendo um problema, ele já começa assim, estava tendo um problema. Qual? Paulo está dizendo, vocês estão passando da graça de Cristo para outro ensino. Ou seja, ele está dizendo que graça de Cristo é ensino de Cristo, tá? Então a igreja estava começando a ter outra interpretação dos caminhos de Deus, né? E é isso que... desculpa. Então, graça no conceito de Paulo em Gálatas significa estar debaixo do ensino de Jesus Cristo. É isso que significa graça, tá? Então, a igreja de Gálatas estava recebendo influência, outros ensinos, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, distorcer o ensino de Cristo. Está falando de ensino, tá? Do Evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém ensinar, mesmo que venha um anjo do céu, sabe que algumas religiões atuais nasceram por causa de uma visão de algum anjo? E isso, Paulo falou, mesmo que venha um anjo, seja considerado anátema. Anátema significa, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos ensinar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Tá? Tal era o peso do ensino. A graça, então, significa, no conceito de Paulo, ensino de Jesus. É parecido com o de João? Sim, é o mesmo conceito. Tá? Então, graça de Jesus, de acordo com conceito de João e conceito de Paulo em Gálatas, são os ensinos de Jesus, tá bom? Vamos falar dos ensinos. Falsos ensinos é a primeira coisa que está acontecendo na igreja de Gálatas. Está tendo a influência de ensinos falsos. Paulo diz, mas nem ainda Tito era um discípulo, lembra, de Paulo, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão de ensinos judaicos. Naquela época, a influência que essa igreja estava sofrendo é dos judaizantes. Eles queriam que os cristãos voltassem à religião antiga, voltassem para trás, com as velhas regras do judaísmo. Hoje em dia, são ensinos diferentes. O judaísmo não interfere muito na igreja evangélica brasileira ou cristã. Tá? Esse termo, não se usa esse termo exatamente na Bíblia, mas usamos muito nas igrejas evangélicas. Isso a gente usa bastante. Tá? Esse termo chamado religiosidade. O que é religiosidade? É a pessoa carregar uma Bíblia? Lógico que não. É uma pessoa que vai muito na igreja? Também não significa isso. É uma pessoa que é correta? Alguns chamam, ele é muito religioso porque é muito correto. Não, isso não significa religiosidade. Religiosidade são práticas falsas, ensinos falsos. Tá? Isso significa religiosidade. Tá? Ensinos falsos. É esse sentido que existe, que significa religiosidade mesmo na época de Jesus. Tá? Os fariseus
Eles tinham uma religiosidade, ou seja, eles ensinavam uma coisa, mas o caráter deles estava bem longe da moral. Tá? Hoje, eu exemplifiquei só para que fique mais inteligível, talvez. Alguns ensinos falsos hoje, eu citei algumas, eu chutei. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem tudo é de Deus. Alguns dizem isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então, eles pegam alguns textos, aceitam, outros textos eles não aceitam. Então, são ensinos. Dizem, a Bíblia, sim, tem a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Nós, como igreja, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem que todos são filhos de Deus. A Bíblia nunca ensinou dessa forma. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus, quem tem o Espírito Santo, tá? Um ensino muito comum, talvez. Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia nunca disse isso. Jesus diz, ele é o caminho, o único caminho, tá? Todos irão ser salvos do inferno. Né? Existe esse ensino? Sim, existe. Né? Até no meio cristão, até no meio cristão. Tá? É um ensino moderno? Sim, estão ensinando por aí. E outro, tem um ensino que diz, haverá outras chances depois da pessoa morrer. Mesmo que a pessoa não morra com o novo nascimento, a pessoa, depois que morre, pode ser salva. Alguns ensinam isso. Não existe isso. Tá? São ensinos falsos. E um outro ensino, a graça de Deus, o conceito de graça. Alguns dizem, a graça significa que tudo está perdoado, então tudo pode ser feito ou tudo está liberado. Todo pecado está liberado porque tudo, nós vivemos no período da graça. Né? Então, alguns ensinam por causa do conceito errado da graça. Né? E essa igreja começou certo, tá, gente? A igreja de Gálatas começou extremamente correta e cheia do Espírito Santo. Mas por causa da influência de ensinos falsos ou errados, que ela foi desfigurando. Alguns dizem, o inferno é aqui, não há vida após morte. Alguns dizem que o inferno é no cemitério. E não é isso. E são pessoas que são igrejas que ensinam esse tipo de coisa, tá? Eles não creem que existe um inferno, um lugar chamado inferno, literalmente. Tá? Hoje, então, podem vir ensinos que distorçam os ensinos da palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Continuando, e Paulo continua com esse assunto, ele diz assim, e chegando até Pedro, que era apóstolo, Pedro, o apóstolo, Barnabé, outro apóstolo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara porque era repreensível. O que é repreensível? Digno de ser repreendido. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, os judaizantes. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que é isso? Até apóstolos, não sei se eu posso chamar de apóstolos de primeira linha, mas os principais apóstolos, eles estavam caindo no engano. E Paulo teve que encarar e resistir. O que é resistir? Repreender. Na linguagem de hoje, diríamos, deu maior bronca nele. Como você pode fazer isso? Como você pode ceder a um ensino errado? Como você pode cair no ensino errado, Pedro? Ele levou a maior dura, tá, gente? Ele diz, esse pessoal é dissimulado, e vocês estão ficando dissimulados também, falsos. Né? Se faziam de amigos, mas eram falsos mensageiros. Ou seja, vêm como amigos, mas na verdade estão trazendo um ensino falso e estão derrubando uma igreja.
Então, uma igreja tão boa de Gálatas, estão sendo derrubados. Aí você pergunta, mas como? Que tipo de derrubado? Qual foi a reação da igreja? O que estava acontecendo na igreja que Paulo percebeu que esse ensino errado afetou tanto essa igreja? Pois é. Antes de entrar no assunto ainda, ele está falando assim, um outro termo que ele está usando. Ele ensinou sobre graça, agora ele está falando sobre a justiça, o STF lá do céu. Tá? Como que nós vamos ser julgados? A justificação vem da palavra justiça, né? Pela fé em Jesus. Fé significa crer nos ensinos de Jesus. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não, quando chegar no STF do céu, na justiça, não vai ser justificado por Moisés ou por outra religião, mas pela fé em Jesus Cristo. A pessoa vai ser julgada se ela estiver dentro da palavra de Deus, se ele estiver seguindo os ensinamentos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, tá? E temos também querido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém vai entrar no céu, lá no STF do céu, ninguém vai ser julgado, ninguém vai entrar no céu, nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa vai entrar no céu, se não estiver dentro da palavra do ensino de Jesus. Por isso que nós queremos que esses ensinos das cartas, do Evangelho, é tão essencial para ti, tá? Você tem que saber o que tem que seguir. Porque nós vamos ser julgados em cima disso. Já estou crucificado com Cristo vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Então a justiça de Deus é considerado uma pessoa justa, é considerada uma pessoa que vai entrar no céu, aquele que segue os ensinos de Jesus Cristo, tá? Não é ensino de Moisés, não é ensino de algum teólogo importante, não. A base da nossa vida é a palavra de Deus, por isso que nós recomendamos, leia pelo menos umas 30 vezes o Novo Testamento, porque é essencial para a tua vida eterna. Bom, segundo passo, eles começaram com um ensino errado. Quando Paulo percebeu aquilo, por que ele percebeu? Porque ele usou um termo que eles não conheciam. Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Então, estavam seguindo a mentira. Falsa doutrina. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Só quiser saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Vocês foram cheios do Espírito Santo por causa dessa teologia, por causa de Moisés? Ou vocês receberam o Espírito Santo através do ensino de Jesus? Pela fé em Jesus? Vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora a cabeça pela carne, é um termo que começou a utilizar. Vocês caíram na carne, ou seja, falso ensino, já vai linkando, tá? Um falso ensino leva a pessoa a cair na carne. Falsos ensinos geram carne. Voltando, eu vou pular daqui a pouco eu falo sobre carne de novo. É que Paulo voltou a dizer que tipo de fé. Ele dá um exemplo de fé. Porque alguns dizem, tá, fé, ensinos de Jesus, tá. Mas Paulo cita, você quer seguir um exemplo bom de fé? Lembra de Abraão. Ele é o cara. Se você quiser lembrar sobre fé, porque fé, apesar de uma palavra curta, você diz, mas na prática, o que eu faço? Aí Paulo diz, Abraão, ele é o cara da fé. Por que ele cita Abraão? Porque Abraão era extremamente obediente, é isso aí. Ele cria naquilo que Deus falava. Deus falou assim, Abraão, me entrega teu filho. O que ele fez? Não pensou duas vezes, obedeceu. É esse tipo de fé
que Deus espera da igreja de Gálatas. Ou seja, poxa, Paulo diz, eu ensinei a fé em Jesus Cristo. Vocês tinham que ter seguido, não tinham que ter desviado. Né? Vocês tinham que ser igual a Abraão. O cara obedeceu, foi até o fim. Se tivesse até que sacrificar o seu filho, ele sacrificaria, de tanto que ele confiava naquilo que Deus falava. Né? Então, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, de sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Ou seja, Abraão é o cara da fé. Siga o exemplo de Abraão, se você pensar, que fé é essa que faz com que eu entre no céu? É a fé que você obedece os ensinos de Jesus, custe o que custar, tá? E sem pestanejar, sem se abalar. É uma fé inabalável, tá bom? Que você não fica abalado por qualquer coisa. Né? Se vier um ensino diferente, você não vai ser abalado. Se tiver na palavra, a palavra de Deus é mais importante para você, tá? Mais umas coisas que ele diz sobre... Daqui a pouco eu falo sobre a carne, tá? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém vai entrar no céu, não, se não for pelo ensino de Jesus. E se não tiver, por mais que esteja dentro da igreja, ele está dizendo, por mais que esteja dentro da igreja e estiver debaixo de um ensino errado, está debaixo de maldição. É isso que Paulo está dizendo. Se você está debaixo de um ensino errado e praticando e crendo no ensino errado, diz, você está debaixo de maldição. E ele está citando para a igreja aos Gálatas. Né? Aqui é interessante, não é só João que fala sobre o novo nascimento, Paulo também cita. Quem é filho de Deus? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba significa paizinho. Ele diz assim, filho de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração, não na mente, no seu coração, tá bom? Então ele está dizendo que isso daqui, ele está falando sobre o novo nascimento, tá? E ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Bem quiser agora estar presente convosco, mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Ele está dizendo assim, poxa, vocês querem voltar para trás? Como assim, o Espírito, se vocês tiverem a experiência com o Espírito Santo, como vocês podem querer voltar para trás? É como eles estivessem desejando abortar a Cristo, abortar o Espírito Santo. Né? É isso que Paulo está dizendo. Poxa, vocês querem voltar para trás? Vocês querem voltar às velhas práticas? Vocês querem voltar ao que vocês eram antes? Né? A gente chama isso de aborto espiritual. Tá? Essa é uma linguagem que a gente usa. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar. Ou seja, igreja de Gálatas, vocês querem voltar para trás? Vocês estão praticando coisas que não deveriam. Isso daí não é prática do povo de Deus. Todo homem que se deixa circuncidar, circuncisão era a prática do judaísmo, tá? Que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, vocês estão saindo debaixo do guarda-chuva da graça. Quem sai dos ensinos de Jesus, eu conheço muitos que estavam seguindo a Jesus, muitos. E nasceram na igreja. E eram bênção. Mas depois eu fiquei sabendo que estão buscando outros deuses. Saíram da cobertura,
saíram da graça, saíram da obediência, saíram da igreja, estão fora da igreja, estão buscando outros deuses, buscaram as religiões talvez antigas, alguns voltados às suas religiões antigas, outros às suas crenças, outros deuses. E ele diz, é possível isso acontecer? Acontecia na igreja, estava acontecendo numa igreja inteira, fundada por Paulo, tá? E hoje? Hoje é pior, tá, gente? É possível uma pessoa sair da graça? É possível, claro. Ele está falando que a igreja de Gálatas estava caindo da graça. Dizendo assim, vocês estão praticando coisas que não são de Jesus, vocês estão saindo da graça. E quem sai da graça fica debaixo de maldição, tá? Em resumo, para entender melhor, né? Todos esses termos Paulo está usando, por isso que eu estou colocando, em resumo, o significado da lei e da graça na carta aos Gálatas. Tá? O que ele diz que é lei? Lei aqui significa ensinos judaizantes. Né? Também ele diz que quem está debaixo da lei é como se estivesse debaixo da carne. Né? E também diz... Vocês lembram da história de Abraão, que tinha uma concubina, é isso? Chamada Agar, e Sara, que era a sua mulher legítima. Isaac foi seu filho legítimo. E Ismael foi seu filho... ilegítimo? Não é ilegítimo. É tipo bastardo. É uma palavra boa. E todos que estão debaixo dos ensinos errados, ele diz, está debaixo de maldição. Tá? E ele diz, aqueles que estão debaixo da graça são aqueles que seguem o ensino de Jesus, que dão frutos do Espírito e que são descendentes, todos que têm o Espírito Santo são descendentes de Sara e estão debaixo de bênção. Tá? Essa é a diferença, são sinônimos. Sinônimo de lei está debaixo de maldição. Sinônimo de lei são ensinos judaicos. O que significa graça? Tem alguns sinônimos que a gente pode usar. Por exemplo, se alguém te perguntar o que é graça de Deus? Se você responder, são ensinos de Jesus, legal. Se também você disser, quem está debaixo da graça são pessoas que frutificam o Espírito Santo, você está certo. Também é um sinônimo. Outra, está debaixo da graça aqueles que estão debaixo da bênção. Você está certo. São também aqueles que são descendentes de Abraão. Você está certo. Tá? Você sabe que Abraão recebeu uma promessa no Antigo Testamento dizendo assim, todo mundo que te abençoar vai ser abençoado, todo mundo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Sabe que quem está debaixo da graça tem essa promessa até hoje, porque estamos debaixo da graça, que somos descendentes espirituais de Abraão. Tá? Até essa promessa é válida até hoje. Hein? Falsos ensinos seguram seu avanço ministerial. Vocês estavam, igreja de Gálatas, vocês estavam tão bem, estavam correndo tanto. Quem vos impediu para obedecerdes à verdade? Por que vocês estão parando? Por que vocês estão cansados? Por que vocês estão parados? Porque vocês não crescem mais. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra sentiria, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. São pessoas que te influenciaram negativamente. Essas pessoas que atrapalharam o crescimento espiritual não vão ficar sem condenação. É isso que Paulo está dizendo, tá? Claro, porque para derrubar uma igreja aos Gálatas, existiram muitos judaizantes que interferiram, que estavam atrapalhando a igreja de Gálatas. São chamados de intrusos. Os intrusos espirituais, que não deveriam estar lá, eles entraram e perturbaram o sossego da igreja,
fazendo com que eles se tornassem o quê? Religiosos. Né? Ensino errado fizeram o quê? Que eles caíssem na carne. Tá? Se você está parando, você tem que saber a quem você está seguindo, a quem você está ouvindo, a quem você está lendo. Se você estiver parando na tua vida espiritual, vê o que você está ouvindo, hein? Ah, mas é tudo, está falando da Bíblia. Ah, sei. Mas eles também falavam da Bíblia nessa época. É a mesma coisa, gente. Só mudou que hoje é mais moderno, hoje é muito mais fácil. Hoje não precisa entrar um judaizante no nosso meio. Entra via YouTube hoje. Né? Então, toma cuidado, gente. Se você estiver parando, na tua vida espiritual, com certeza, começa como? Se você estiver muito irritado, se você estiver muito tentado, com certeza, você está dando ouvidos a ensinos errados, com certeza, assim que começa. Isso acontece numa igreja e acontece no ministério, na tua vida e na minha também. Tá? Pronto, obras da carne. Aí Paulo diz, a igreja dizia, mas tá bom, mas a gente está caindo na carne, mas o que é carne? É o seguinte, eles estão começando a brigar. Eles estão começando a ficar com raiva um do outro. Eles estavam caindo na pornografia. Estavam traindo suas esposas, o marido, ou coisa parecida. Descontrole em todas as áreas de comida e bebida. O pessoal começou a encher a cara. Ciumeira, inveja, palavrão, idolatria. Paulo viu isso. Então ele falou, isso veio porque vocês estão ouvindo coisa errada. Vocês estão ouvindo o ensino errado. Ou nem estão ouvindo. Ou nem estão ouvindo o ensino certo. Se você está parando, se você está desanimando, se você está irritado, se você está caindo na imoralidade, se você está a fim de cair no pecado, se você está começando a encher a cara, escondido, e etc., gente, com certeza tua fé está em base errada. E você tem que saber em que guarda-chuva que está. Tem um guarda-chuva chamado lei e tem uma guarda-chuva chamada espírito, graça. Lei, graça. Né? E Paulo está ensinando isso para a igreja aos Gálatas. Né? É uma carta importante aberta. Eu gosto do conteúdo, porque ela é muito útil para mim. Né? Para mim, não, para a igreja. Você vê? Primeiro começa com o ensino errado, cai na carne. E se tiver muita carnalidade numa igreja, com certeza, ensino errado, está ouvindo coisa errada. Ou está praticando, ou nem está ouvindo a palavra de Deus. Né? Alguns dizem, nessa pandemia quase não escutei o culto. Com certeza, deve estar uma baixaria carnal, gente. Deve estar. Paulo que diz isso. Se nós somos homens ou mulheres de Deus, isso inevitavelmente iria acontecer. Né? Por outro lado, se você está no caminho certo, se você está ouvindo, se você está na doutrina certa, se você está obedecendo a doutrina certa, com certeza você está amando, você está tendo alegria, você está em paz. Você está crescendo, você está sendo amável, você está tendo paciência, você está sendo bondoso, você está sendo fiel, você é fiel e leal, você é manso e você está se controlando, você não está explodindo. Debaixo de que guarda-chuva nós estamos? Como igreja ou como ministério? Né? Agora nós estamos indo na fase final, tá? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado ou desmaiado.
Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu esqueci de colocar aqui, tá? É a terceira fase e última. É a fase terminal. Ele diz assim, olha, se você semear no Espírito, se você estiver debaixo do Espírito Santo, se você estiver debaixo do ensino certo, no final você entra no céu, tá? É isso que ele está dizendo. Opa! Foi o Marcelo. Foi o Marcelo. Puxa. Tudo bem, Marcelo. Você me ajuda tanto que você está perdoado, cara. Por outro lado, se você estiver debaixo do guarda-chuva errado, você deve estar indo na carne. E se você continuar desse jeito, você cai na corrupção. Corrupção é carne estragada. Né? Eu coloquei um resuminho aqui. Então, começa assim. A falsa doutrina vai caindo para a carne, e se continuar a carne, vai cair na corrupção. Tá? Por outro lado, eu coloquei um conceito de corrupção. Corrupção ou corrompimento, em sentido, corresponde à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno, ato ou efeito de corromper, oferecer algo para obter vantagem em negociação, onde se oferece uma pessoa e se prejudica a outra. O oposto da vida eterna é condenação eterna. Ou seja, ele está dizendo assim, vamos considerar uma igreja. Se uma igreja estiver com o ensino errado, com certeza vai ter muita briga, muita carnalidade na igreja, e, por fim, vai ter corrupção financeira na igreja. Vai ter algum desvio. É a fase. Tem uma doutrina esquisita, errada, a igreja vai cair no pecado. Os membros vão cair no pecado. Vai ter muito pecado. E a terceira fase final vai explodir na área financeira. Corrupção. Tá? E, por fim, ela não está dizendo que vai para a vida eterna, não. Tá? Corrupção está estragando uma igreja. Fiquei sabendo que uma igreja tinha milhares de membros, milhares. E por causa de um pecado, mas o pessoal também não está nem aí com Cristo. Tá? De milhares de pessoas, sobrou só uma centena. Só por causa de uma coisa pequena. Que fragilidade de igreja, hein? Né? Bom, por outro lado, se você semear ao Espírito, diz assim, se você estiver ensinando a sã doutrina, se você estiver ouvindo a sã doutrina, se você estiver praticando a doutrina correta, com certeza você vai ter amor, você vai ter paciência, você vai ter domínio próprio, você vai assistir o culto, você vai estudar a palavra, você vai abençoar outras pessoas, você vai, e por fim, ele diz, você chega na vida eterna. É o que Paulo diz. Tá? Por fim, ele diz, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ele está falando de regeneração, novo nascimento, ele está falando do novo nascimento. O importante de tudo isso, ele diz, o importante é você ter o Espírito Santo, ter a experiência com o Espírito Santo. Não que você está seguindo uma filosofia, não que você está... Não, eu sigo só a igreja cristã do Morumbi, não, eu sigo só a teologia tal. Não. O mais importante de todas, é que você tenha uma experiência com o Espírito Santo na sua vida. É a primeira coisa. É assim que começou a igreja cristã. Então, Paulo diz, o mais importante não é porque teu pai ou tua mãe está na igreja, por isso você está lá dentro. Não, você está lá dentro porque você é um filho de Deus e você tem a experiência com o Espírito Santo. Tá? Isso é o mais importante na sua vida, tá bom? E a todos quantos andarem conforme essa regra, que é Jesus Cristo, né? O ensino de Jesus Cristo. Se você estiver debaixo do ensino de Jesus Cristo, você é considerado como Israel de Deus. Tá? Israel espiritual. Nós entendemos que não é o Israel literal, né? Porque essa carta não foram escritas exatamente para os judeus, essa carta foi escrita à igreja de Gálatas. Né?
Então, não está escrito a igreja aos hebreus, está escrito a igreja aos Gálatas. E está chamando, olha, Deus vai abençoar, Ele está te vendo como um Israel de Deus, como descendente de Abraão. Ele está dizendo, você tem como referência Abraão, segue a fé de Abraão, olha como ele foi. Ele tinha uma fé inabalável. Então, tenha uma fé inabalável na Bíblia, né? Na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Né? Mas, mais importante do que isso, não só racionalmente, ele diz, não só, o mais importante no versículo anterior, e esse versículo vem depois, é que você tenha experiência com o Espírito Santo. Porque talvez, naquela igreja, talvez alguns não tivessem tido uma experiência muito forte com o Espírito Santo, e alguns, especialmente os judaizantes, eles são mais racionais, talvez eles não tenham a experiência com o Espírito Santo, por isso que eles queriam implantar o judaísmo. Tá? Então, quem é muito racional só e não tem experiência com o Espírito Santo, eles querem implantar uma coisa, porque eles não tiveram experiência com o Espírito Santo, então provavelmente eles estão colocando uma regra legalista. Então, por isso que ele diz, olha, o que vale não é a fachada ou a religião, mas sim a experiência com o Espírito Santo. E são os que estão debaixo da graça, debaixo da descendência de Sara espiritual ou Abraão, estão debaixo de bênção e não maldição. São os que têm o novo nascimento, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo. Né? Deixa eu ver se tem mais coisa. Nossa, eu falei muito rápido. Aí eu já acabei. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga a sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro,